O que está acontecendo com o mundo hoje? Nós estamos em uma época que a humanidade nunca antes vivenciou. Temos acesso a conhecimento mais do que um rei antes de Cristo, com todo o acesso que ele tinha, através da internet. O bilionário Elon Musk, ele desenvolveu uma empresa de foguetes, aprendendo sozinho, sem ter nem curso superior. Temos acesso gratuito a qualquer conhecimento. A tecnologia aumentou muito. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão superficiais, rasas, confusas. Os níveis de depressão aumentaram muito ao longo dos tempos, e a ansiedade também. Mas afinal, o que fazer? Como vai ser o futuro? E a fé? Será que a fé vai desaparecer? Alguns lugares na Europa, alguns lugares onde tinha Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, C.S. Lewis, hoje é onde mais tem ateus. A fé, conforme as gerações, ela foi se perdendo, ela foi enfraquecendo. Tudo isso você encontra neste livro, A Espiritualidade Digital, do pastor Aaron Inácio, feito pela editora Os Semeadores, um livro de alta qualidade. Estamos melhorando nossas capas, diagramações, revisões de profissionais de alto nível, e os próximos livros serão desse nível para cima. Quem sabe o próximo será o seu. E hoje nós estamos com esse autor, que eu acabei de falar, com o Aaron Inácio, ele que é o autor do livro, que você acabou de ver aí no momento, e vamos fazer algumas perguntas para ele falar um pouco sobre essa obra. Pastor Aaron, parabéns pelo seu livro. Obrigado, ficou muito bom, seja muito bem-vindo aqui, né? Obrigado, Gabriel. E eu gostaria, só umas perguntas bem rápidas, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua obra para nós e como ela nos ajuda a encontrar essas respostas da geração Z e da tecnologia. Então, a minha obra é dividida em 3 grandes capítulos, né? O capítulo 1, que eu falo das características dos centeniais, que seria a geração Z propriamente dita. Centeniais são essa última geração mais nova. Essa geração de 95 a 2010, ali, essa faixa. A segunda parte do livro eu faço uma correlação em relação ao cyberespaço, cybercultura, como esse ambiente digital tem modificado as nossas relações sociais e também como gera uma espécie de fragmentação, né, do eu, da nossa própria personalidade. E o capítulo 3, que eu especifico realmente o que é uma espiritualidade digital, né, firmada em três colunas, que seria a individualização da fé, uma fé menos pública, uma fé mais emocional, mais voltada para as emoções, e o último seria uma fé voltada para essa subjetivação e com uma dessacralização da relação denominacional. Sim, e o senhor acha que com o tempo a fé vai acabar, assim como foi na Europa, que tinha Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, vários lugares, e hoje lá as igrejas são bares, né? Uhum. Você acha que com o tempo, com a evolução tecnológica, a fé pode acabar e no futuro aqui ter mais ateus do que crentes? Eu acho que a fé é um dom de Deus, então não pode acabar porque é um dom de Deus. Deus que deixou. Deus que deixou. Mas ela vai ser fragmentada. Isso eu acho que é quase que inevitável. Dividida, né? Igual a estátua de Daniel, que exatamente. O último nível da estátua era barro, bem mais fragilizada. Fragmentada. Bem mais fragilizada nesse sentido. Acredito que vai ter essa fragmentação da fé. Acho que é quase que indiscutível isso aí. E essa transição da igreja indo para o digital, né? Você acha que é mais bom ou mais ruim? Eu acho que sempre há um lado bom e sempre há um lado ruim. Há um lado bom, né, no sentido de tornar mais pública a nossa fé, de alcançarmos mais pessoas, mas ao mesmo tempo, aqueles que não têm uma prática de congregar, de estar na igreja, isso acaba fragilizando a comunhão dessas pessoas. Porque a comunhão, né, do amor de Deus, o tato, perde um pouco. Exatamente. É a questão da fragmentação do eu que o senhor fala no Exatamente. livro, que as pessoas acabam sendo até duas pessoas ao mesmo Exatamente. tempo. Nas redes sociais é de um jeito, fica falso, né? E Deus é puro amor, né? Ele conecta. Exatamente. E tudo é bom e ruim, né? Nada é 100% mal ou 100% bom. Sempre, até a pessoa mais mal, ela tem algumas intenções boas. Então, é bom separar, né? É bom separar. A gente chama de graça comum. E como foi o seu processo de escrita para alguém que queira escrever algum livro com os semeadores? Assim, a sua rotina... demorou muito para você escrever. E fiquei sabendo também que ele fez um TCC sobre o tema. Ele aproveitou estudos sérios de uma faculdade. O TCC era um mestrado. Era o meu mestrado. E ele aproveitou para aplicar, ou seja, você não vai ler bobagem aqui. Esse livro você vai ler uma obra séria, com um estudo sério, aprofundado. Explica sobre como foi o processo de escrita. Assim, a vida é um pouco corrida, né? Eu sou esposo, sou pastor de igreja,
e também tem os afazeres diários, cotidianos da vida comum. Então eu escrevi muito pela madrugada, então assim, eu começava 11 horas da noite, ia dormir 5, 6 da manhã, mas graças a Deus deu certo. Não foi fácil, foram aí 7 a 8 meses de muito intensivo nesse sentido, dormindo pouco, mas no final das contas Deus deu graça, né? Mas assim, quem tem o desejo de escrever, eu acho que, e acho que pode abençoar outras pessoas com a escrita, é um desafio, mas com certeza os frutos virão, acho que vale a pena. Amém. E última pergunta, né? O que motivou o senhor a escrever essa obra sobre esse tema? Tem um pouco a ver com a pandemia também, né? Que as pessoas ficaram isoladas, ficaram mais conectadas. Foi nessa época que ele começou a escrever? Foi, eu comecei a escrever em 2020, estava no auge da pandemia, né? As pessoas em casa, trancadas e vivendo uma vida ainda muito, muito limitada. E também o que me motivou foi entender um pouco dessa geração, né? Muitos meus amigos saíram de igrejas tradicionais, saíram de igrejas históricas para irem para outras comunidades, né, igrejas neopentecostais. E essas igrejas cresciam bastante, né? Cresceram muito. Algumas tinham muitas seitas, muitas heresias, muita bobagem, mas tem o seu lado bom também. Tem, alguns pastores são muito sérios também. Por né? isso que eu vejo que a gente tem que, não pode ser um ditador também, né? A tradição e tal, senão vira uma igreja da Idade Média. Exato, né? É preocupante. Aí é bom estar sempre conversando. Eu ando muito com pessoas da geração Z, eu tento entender, eu até entendo algumas coisas. E assim, tem que também, eu acho, Gabriel, que a gente tem que pensar no sentido de que eu acho que a gente tem que entender que existem pontos que não podem ser negociados, né? Doutrinas cardeais, mas eu acho que em todas as coisas caridade, né? Como já dizia Santa o amor de Deus, a caridade. Então a gente, mesmo pessoas pensando de forma distinta da nossa, a gente tem que respeitar o ponto de vista. Não sendo uma questão cardeal da nossa fé, a gente entende que tem as coisas vitais que não podem ser negociáveis. Exato. Porque até Jesus mesmo, ele quebrou muitas tradições. Exatamente. Ele curava no sábado, e no sábado não podia fazer nada. E ele falou, se um animal cair, você não vai curar também? Exato. Também os judeus odiavam, né? Odeiam até hoje. E Jesus vai e fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Quando Jesus falou isso, todo mundo foi embora. Exatamente. Então Jesus quebrava tradições. Algumas coisas, e as pessoas que crucificaram Jesus eram pessoas rigorosas, que observavam a lei e crucificaram Cristo. Exato. Então eu entendo que realmente tem coisas na tradição que é bom chacoalhar, é bom renovar, mas é aquilo que o senhor falou, que algumas coisas são inegociáveis. Isso que eu li no livro é bem interessante. E o último comentário eu achei interessante que o senhor até comparou com o filme, né, do Homem-Aranha Sem Volta ao Lar. Vocês estão vendo aí na edição na tela. Que tem, até o filme aborda isso, que são 3 Homem-Aranha de 3 épocas diferentes, o mais antigo conversando com o mais novo, eles dando conselho. Então essa comunicação das gerações antigas e geração nova, eu acho que é o que tinha que aprimorar. E eu acho que a igreja também, Gabriel, é bem legal o livro. Ela é intergeracional. A igreja ela precisa ser intergeracional. A nossa fé é uma fé passada de geração em geração. Teve a reforma protestante, né? A igreja católica foi reformada, mudada. Os próprios judeus no Deuteronômio, os pais passavam para os filhos, né? Então, assim, não, é passado, é geracional. Então, assim, se eu tenho uma igreja que só tem jovem e não tem pessoas de idade adulta, idade mais avançada, é uma preocupação. Se eu tenho pessoas numa igreja só com pessoas de idade mais avançada e não tenho jovens, também é preocupação. Porque a igreja é intergeracional, precisa dessa comunicação de geração. Mudanças são saudáveis desde que não tenha heresias, seitas no meio ali. E cabe aos pastores, aos líderes, essa responsabilidade de direcionar e guiar. Com certeza. Foi um prazer, pastor. Muito obrigado. Né? Se você quiser o livro dele, está o link aqui na descrição abaixo. Se você quiser escrever um livro com a gente dessa qualidade, está o link aqui embaixo também. Confira, siga a gente nas redes sociais. Se puder, vai ser muito bom. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe, edificando a sua vida.